Wesley e a doutora Ariane. Talvez fosse interessante. Aí eu até pergunto para vocês o que vocês acham e tal. Eu acho, Radassa, que ficou excelente a divisão. Ficou muito boa. E creio que podemos fazer assim, né, Niski? Acho que não tem problema. Achei bem interessante. Então tá. Tá, eu vou pedir para vocês. Eu sei que a gente vai já está na hora de começar. Eu só vou precisar atender um deputado que está me ligando. Eu coloquei o meu celular no modo avião. Eu vou ter que voltar, atender e voltar, tá bom? Mas é 5 Tá bom. minutinhos, só para resolver uma situação Tá do bem. projeto de lei. Tá bem. Sem problema. Tudo bem, Kellen? Como é que vai, doutora? Oi, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo E bom. você? Muito obrigada aí pela oportunidade de participar do grupo. Obrigado pelo prestígio. Obrigada. Tudo bem, Bazanella? Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, doutor Wesley. Bom dia, professor, tudo bem? Estou aqui com sons de fundo de filho, então eu vou ficar no mudo no microfone aqui. Que bom. Bons sons. Nós vamos aguardar um pouquinho, Wesley. Nós não te escutamos, mas já fizemos uma prévia divisão com a doutora Ariane e a doutora Radassa. Só que não te escutamos. Você está com o áudio fechado. Acho que ele caiu. Vamos aproveitar enquanto a Radassa está vindo, e o Wesley também, para que a gente possa explicar para a doutora Ariane sobre a nossa revista, Bruna e professor Eduardo Bazanella. A professora Ariane, ela é professora no Uniceub. E aí eu até fiz o convite para os artigos, né, para a nossa revista, daí se puderem explicar. Tudo bem, doutor Wesley? Como é que vai? Olá, bom dia. Doutora Ariane, está me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês super bem. Ah, tá ótimo. A gente tem uma revista que é sobre direitos fundamentais e tributação, e ela está no 3º volume, e esse semestre a chamada dela é sobre inteligência artificial, direito tributário e direito financeiro. Então, a gente está com as submissões abertas até o dia 1º de julho, né, para artigos, e aí a gente está divulgando, né, esse trabalho que a gente está fazendo. Tá certo. A revista de vocês, ela tem classificação no Qualis, porque, enfim, é uma pergunta que os colegas, enfim, alunos sempre fazem, não é? Por conta ali do número de publicações e pontuações que devam reunir. Sim. Sim. Doutora Ariane, até a questão do Qualis, para explicar, Bruna, só um detalhe. Assim, a nossa publicação será a 3ª agora. Então, para nós termos Qualis, precisamos de 3 publicações. Como as qualificações ocorrem na quadrienal, e este é o ano da quadrienal, então nós queremos submeter a qualificação, a qualização, este ano. Então, ela vai ter Qualis o ano que vem. O que nós estamos sugerindo? Que a apresentação de artigos não precise ser de artigos inéditos, podem ser artigos que já tenham sido publicados em outras revistas e que não tenham tido ainda uma exigência de exclusividade. Então, de preferência para aquele aluno de mestrado, de doutorado que queira publicar. Então, não tem Qualis e terá com a quadrienal agora. Eu não sei se eu ajudei, Bruna, mas era... Não, era exatamente isso que a gente está trabalhando para ter o Qualis dela. Entretanto, a gente necessita dessa 3ª edição que vai ser publicada no próximo semestre. E daí também a gente está trabalhando... Olá, bom dia. Bom dia, doutor Olá, Wesley. bom dia.
para indexar elas em outras bases, como a Cielo, e para que ela tenha um grande fator de impacto. O Wesley nos enviou que não está nos ouvindo. Ô, doutora Wesley, nos escuta? Mas, doutora Ariane, a ideia realmente é que seja um apoio para que a revista tenha o Qualis. Ela é vinculada ao PPGD, ela é vinculada ao programa de pós-graduação aqui da PUC, é uma revista oficial e ela faz parte da nossa rede. E a nossa ideia é que ela seja um instrumento de publicação futura para os alunos, mestrandos, doutorandos da rede. Então, essa primeira edição realmente é uma aposta para auxiliar que ela tenha o Qualis. Então, claro, eu não pediria um artigo seu, nem do professor Arnaldo, mas de um mestrando, um doutorando. Não precisa ser nem um artigo inédito, pode ser um artigo que tenha sido replicado em outra revista, inclusive. Certo. Não, vai ser excelente. Até, professor Caliendo e professora Bruna, se vocês tiverem uma chamada em WhatsApp, a gente consegue circular entre os alunos para que eles enviem, né, deixando até claro essa... Depois eu posso falar com eles sobre essa possibilidade de enviar materiais sobre o assunto que eventualmente já tenham sido endereçados para outros meios, né? Sim. Perfeito. Eu vou separar o material para lhe encaminhar e também vou lhe encaminhar aqui a chamada, aqui em anexo, porque tem várias outras pessoas também que se manifestaram e, sem dúvida, a gente fica muito agradecido pela divulgação. Tá joia. Que agradeço. E eu creio que podemos iniciar, e daí eu não sei se não se importarem nisso, que a Bruna pode conduzir os trabalhos hoje? Então, com certeza. Bruna... Tô botando ao vivo no Face aqui, mas mudaram o layout e agora tem um monte de botão a mais. Estou me acertando aqui. Tá bem. Então, Bruna, se pudesse, por gentileza, pode conduzir os nossos trabalhos de hoje, recebendo nossos professores. Obrigado. Claro, vai ser um prazer. O Wesley nos escuta no momento? Bom, eu vou iniciar os trabalhos e vou conversando com o Wesley, pois ele não está conseguindo nos ouvir. Então, a gente inicia pela professora Hadasha, que vai fazer uma exposição sobre o inicial no projeto de lei, né, essa perspectiva inicial, para depois a gente passar a professora a doutora Ariane e o doutor Wesley. Passo a palavra, então, Hadasha, para que tu faça a tua exposição. Tá ótimo. Primeiro, agradeço o convite do Dr. Calien, do professor, amigo, alguém que a gente tem trabalhado já em vários projetos e a quem me orgulha ver a disponibilidade de contribuir com a ciência, contribuir com novos aparatos, né? Inclusive legislativos e também na forma de propulsionar, né, o judiciário com relação a gente criar aberturas para um novo entendimento do direito, especificamente do direito tributário. Então, o professor Calenda é alguém que eu admiro muito, que eu honro, nos que já conheço também, de outros projetos, uma pessoa que a gente pode felicitar por todo o trabalho desenvolvido, desde o mestrado, e aí caminhando um doutorado, né? Então, assim, é alguém que tá vindo para o campo da academia com muitas honras, e é quem a gente fica muito feliz de ver o caminhar, se sente orgulhoso, se sente muito feliz por tudo que você tem construído, pela sua dedicação à academia. A academia é um trabalho bem árduo, né? Essa questão de grupo de pesquisa, a gente se reunir e pensar, é sempre um caminho árido, e exige uma dedicação muito grande de todos nós. Agradeço a participação na mesa com a doutora Ariane, do doutor Wesley, a quem eu tenho profunda admiração, aos dois, e a gente trabalha junto na comissão ali de Direito Tributário e Reforma Tributária do AB. Eu sou muito grata por tudo que a gente tem construído junto. Falando um pouco sobre o projeto do que é a transação tributária, eu me propus a contar os bastidores, a contar um pouco sobre como a gente iniciou essa proposta
da transação tributária. A gente tem diversos projetos de lei que tratavam e que tentavam implementar a transação tributária no país, mas isso sempre foi muito rechaçado. E aí a gente tem algumas aberturas que começaram a acontecer. Eu sempre falo com os alunos assim, nada é de um dia para o outro, e nada é estanque com uma única ideia. Não é uma pessoa que tem uma ideia e aquilo vira. Aquilo vai acontecendo, aí tem uma mudança no direito civil, tem uma mudança no processo civil, tem uma mudança no direito constitucional e aquilo vai impactando, tem uma mudança na perspectiva da administração tributária, aquilo vai impactando, e aí a gente vai criando um ambiente propício para que a gente tenha efetivamente aquele instituto, aquela mudança que a gente pretende, né? E a transação tributária, ela é exatamente isso. Quando a gente fala de direito tributário, a gente fala de um direito muito positivista. E sempre foi tido assim, ele foi um direito que a gente nunca dava abertura para um princípio constitucional, para pensar um pós-positivismo do direito, que a gente já, né, fala em outros ambientes. No direito tributário, a gente não tem abertura para isso. E justamente porque eu estou falando de um direito em que você trabalha com receita do Estado. E num sentido em que o Estado está retirando ali valor ou propriedade do contribuinte para compor a sua receita e fazer face às despesas que também são constitucionalmente ali delimitadas. Dentro dessa perspectiva, sempre foi muito rígido como a gente pensar numa transação tributária, especialmente pensar em uma renúncia de receita. Eu coloco renúncia de receita entre aspas, porque quando a gente fala de uma transação tributária, o Estado, teoricamente, por isso as aspas, estaria abrindo mão de uma receita que ele garante que iria receber. Só que não é bem assim, porque não necessariamente essa receita é líquida e certa. Porque muitas vezes, quando o Estado diz que tem lá 1 trilhão de passivo tributário, quanto desse passivo tributário é real, né? A gente tem aí a aplicação de diversas multas, de diversas autuações fiscais que não são totalmente legítimas, e elas acabam tendo alguma falha. E aí eu não estou falando de uma arbitrariedade do fisco ou até do contribuinte ter feito alguma... Às vezes o fiscal olhou, mas não era daquele jeito, e aí o contribuinte teria um direito que ele não está considerando. E aí nisso você tem uma receita que não é certa. Mas no pensamento anterior, eu não poderia abrir mão dessa receita, ainda que ela não fosse correta. Então, eu não posso deixar na mão do procurador da Fazenda, não posso deixar na mão do auditor fiscal, não posso deixar na mão do contribuinte pensar sobre uma composição que culmine no que eles chamavam de renúncia de receita. Porque toda renúncia de receita, ela precisa ter ali, existe uma expectativa, né, daquela receita, essa expectativa era posta dentro de uma lei orçamentária, e aí você tem ali, não, então se eu vou receber isso, eu não posso ter a possibilidade de tirar parte dessa dita receita. E aí o contribuinte ficava nessa lide tributária, nessa judicialização, seja só no âmbito da primeira instância, e às vezes, muitas vezes, o tributário ele vai para o STF, então demora muitos anos, e aí o Estado, enquanto União, Estado e município, não via a sua receita, e o contribuinte não se desenvolvia enquanto empresa, no sentido de se ver livre disso. Bom, esse foi sempre o pensamento que a gente teve, e esse era um dos motivos de empecilho. Então, quando eu coloco para vocês o empecilho que havia, era não só a questão legislativa, como são feitas as leis, mas havia um incentivo, um empecilho cultural, dentro da administração tributária, dentro do pensamento do que é receita tributária, dentro do pensamento de como o fiscal, o auditor ou o PGFN poderia agir com relação àquilo que se tinha como expectativa de receita tributária. Só contra mim, a gente vai numa abertura, e a administração tributária, ela deixa de estar nessa posição vertical e ela começa a vir para uma posição talvez um pouco mais horizontal, talvez perpendicular, uma coisa que ela ainda não está numa posição igual à do contribuinte, no sentido do contribuinte ele não está próximo o suficiente da administração para dizer que existe uma relação ali de igual, porque isso não existe. Mas começa a ter uma proximidade. E o que essa proximidade abre? A possibilidade da gente repensar
que algumas ações que estão judicializadas e que não necessariamente são receitas, e a gente sabe que não são, porque existe uma lide sobre aquilo, e o custo que você vai ter vai ser muito maior do que o que você efetivamente vai receber de volta, e para a União é muito melhor que ela resolva logo, então você tem uma abertura. Então, esse foi um dos motivos. Esse foi um motivo talvez subjetivo, que se vocês observarem como estão agindo alguns secretários de Receita, é justamente nessa linha de abertura. E eu dou como exemplo aqui uma pessoa muito querida, que é a doutora Fernanda Pacobaíba, da Cefaz do Ceará, em que ela, por exemplo, ela faz lives com os contribuintes para explicar portarias, para dizer o que está acontecendo. Quer dizer, uma proximidade, falando assim, olha, a gente está aqui junto. Nós participamos junto dessa fiscalização, dessa arrecadação, dessa composição de receita, que é para suprir as despesas da própria sociedade. Bom, dito isso, com essa abertura, a gente tem uma outra situação que propiciou a medida provisória 899, que culminou na Lei de Transação Tributária. O governo estava com pouca receita para poder fazer frente ao que ele precisava. E uma das formas de fazer receita rápida é fazer um refis. Só que se eu faço vários refis, aquilo acaba criando uma cultura que a gente conhece numa outra frente, uma cultura que é danosa ao próprio Estado. Mas a gente tinha um instituto que não estava sendo utilizado, que era o da transação tributária. A gente tem pessoas novas na PGFN, na Receita, que estão no governo, que também pensam como a gente está falando aqui, nessa aproximação da administração tributária com o contribuinte, nessa nova perspectiva de um fisco proativo, não sem arrecadar, não sem cumprir o seu papel, mas ao mesmo tempo com mais equidade, eu diria assim. E dentro dessa perspectiva, eles se prontificaram a impulsionar isso. Então, havia ali, nesse momento da 899, que foi final do ano passado, um momento muito propício para a medida provisória, por conta dessa necessidade de arrecadação. Eles não queriam que fosse feito um refis, porque não queria deixar na mão do parlamento, né, do legislativo, por conta dos diversos refis que a gente já teve, dos pedidos que isso, a abertura que isso causa, e o rompimento até no próprio Estado de Direito, no aspecto tributário, em que você acaba beneficiando, não necessariamente quem efetivamente agiu de forma correta. Então, eles pensaram na transação tributária como uma alternativa suficiente para isso. E trouxeram a medida provisória 899. Eu tive a honra e a felicidade de estar dentro do partido que o relator que o deputado foi o relator, né? Que foi o deputado Marco Bertaioli. Isso me deu a oportunidade de estar muito próxima, inclusive dos advogados da Procuradoria da Fazenda e do governo que estavam perto com a 899. E a gente teve, assim, um momento em que parecia que não ia ter a votação. Ficou longe, né? A gente teve lá a medida provisória, não abriu a comissão, abriu, mas não movimentou. De repente, a gente viu isso mudando a cena. E aí, por conta de uma necessidade de arrecadação mais rápida, a gente conseguiu que fosse feito o relatório. E o deputado, ele concordou, então, assim, há aí uma vontade parlamentar. O deputado, ele concordou que aquele projeto de lei, que iria se tornar, né, o PLV, ele teria total aval do governo. Então, ela não foi uma medida provisória que caminhou sozinha. Ela não foi assim, vai ser só a vontade do parlamento, a gente vai fazer aqui o que a gente acha que deve ser feito e depois o executivo simplesmente vai sancionar. Não foi isso. Caminhou-se junto. Então, todas as alterações, a gente teve mais de 220 emendas. Então, como funciona? Vem uma medida provisória, forma-se uma comissão mista, é designado um presidente, um relator para aquela comissão e os deputados que vão ser membros. E os deputados todos têm direito a fazer, todos, não só os membros, mas eles têm direito a fazer emendas dentro daquele que a gente vai chamar de PLV, que vai ser o projeto que vai formar a lei ordinária, né? Que vai dar seja a lei ordinária. E a gente teve 220 emendas, dos mais variados temas, inclusive a emenda que veio com votos de qualidade do CARF. Dentro dessa perspectiva de como funciona o parlamento, ali a gente tem todos os interesses de categorias, interesses específicos de empresas, interesses
de estados, de municípios, enfim. Mas havia um acordo entre o parlamento e o executivo de que a MP caminharia com o aval dos dois. Então, não seria algo separado, não haveria um caminhar do legislativo sem o aval do executivo. E esse foi o grande ponto, porque nenhuma emenda ou nada entrou sem que houvesse uma conversa com o outro lado. Então, foi um projeto que ele saiu seco, no sentido de a gente não teve diversos enxertos que foi fruto de uma democracia, mas ao mesmo tempo não teve conversa com o executivo. Quem já trabalhou nessa parte de projeto de lei sabe o quanto isso é comum. Bom, dito isso, a gente teve a aprovação da MP 899 na forma de lei, o PLV aprovado. Ele veio estava quase vencendo o prazo. Várias pessoas queriam inserir e colocar outros artigos ali. E aí ficou decidido, olha, não, a gente só vai ser aprovado se tiver a MP nesses termos, que era um termo que já tinha sido acordado a partir das diversas audiências públicas e acordos que tiveram. E no dia 26, eu acho que foi no mesmo dia que houve o decreto de estado de calamidade, aprovou-se essa lei de transação. E aí a gente não, por conta de ser uma lei ordinária, não foi possível colocar as empresas do Simples. E aí, como que a gente ia fazer a questão do Simples? Como que as empresas do Simples iam poder também transacionar? Tanto que, se vocês observarem, as diversas portarias que saíram para fazer algum tipo de resolução de conflitos tributários, nenhuma abrange o Simples, justamente porque tinha essa celeuma da questão da lei complementar e a questão do comitê gestor. E aí foi feito um projeto de lei complementar com um artigo, na verdade eram dois, mas um artigo principal, que eram as empresas do Simples podem aderir à transação tributária. Esse artigo não podia estar na lei ordinária, porque se ele tivesse, ele não era aceito, porque tem que vir por lei complementar. Então, foi feita uma lei só para inserir isso e colocar a possibilidade das empresas do Simples estarem fazendo essa adesão. E aí ele foi aprovado ontem na Câmara, foi para o Senado, e agora a gente vai esperar sancionar. E aí, quando sancionar, as empresas do Simples entram dentro desse projeto, dentro dessa lei de transação tributária. Então, assim, todo esse caminho e todo esse momento, ele acaba sendo útil, inclusive, para o momento que a gente está vivendo, de Covid, que é o momento em que a gente tem um estado de emergência, uma necessidade de receitas públicas para fazer frente a isso, e as empresas precisando resolver os seus respectivos passivos para criar caixa, e a lei de transação, ela acaba virando um instrumento importante para essa continuidade das empresas, um instrumento importante para essa travessia da sociedade, né? Unindo empresários e o próprio governo no sentido de arrecadação. Então, assim, o que eu tenho para compartilhar com vocês, sem estourar o meu tempo, a lei de transação tributária, ela teve um processo muito difícil, primeiramente em razão da própria conceituação da transação e do aspecto de cultura administrativa. Isso veio mudando com abertura constitucional, com abertura dentro do processo civil, com abertura no próprio direito civil, com mudanças na cultura administrativa, com renovação do quadro de tributaristas dentro da administração pública, e isso abre um espaço. Junto com isso, a gente tem um cenário de necessidade de receita imediata, uma desconfiança do legislativo no sentido de refis, e um instrumento que não estava sendo utilizado. E a gente tem a lei da transação tributária, que acaba acontecendo nesse cenário em que há um pacto entre um deputado que se propõe a caminhar junto com o executivo para a aprovação de um projeto de lei, de uma medida provisória, extremamente complexa e que muda toda a nossa cultura do direito tributário. Então, acho que a lei de transação, ela traz um marco nesse sentido. Professora Radasha, muito obrigada pela sua exposição. Para a gente que é teórico, que estuda o direito tributário, me parece que a ideia de transação tributária, ela vem, como referiste, não numa ideia onde o contribuinte é colocado aqui e o fisco está num patamar superior. A gente, lendo a lei, né,
quem não participou dos bastidores e das discussões, nos parece que se tem um entendimento de que, de fato, o contribuinte ele tem que se desenvolver suas atividades econômicas, né? Se ele não tiver uma condição econômica saudável, ele não vai conseguir arrecadar e pagar seus tributos. E nos parece que o fisco compreende isso. Então, diante de toda essa perspectiva, conseguiram construir um instrumento onde tivesse essa convergência de vontades, o que é bem interessante, né? Não em dois polos opostos, mas sim duas pessoas cooperando, né? Sim, Bruna, é mais do que isso. Vai dentro desse sentido que você falou, são duas pessoas cooperando, e aí a gente tem uma abertura, talvez o grande cenário que se abre. A lei de transação tributária aprovada, ela não está pronta. Estava-se ciente que ela não está pronta. Existem alguns gargalos, existem coisas que podem ser melhoradas, e sempre pode. Mas ela já foi feita sabendo que existia isso. Quando a gente finalizou a aprovação da lei, a alegria de ter ela aprovada, a gente comentou, olha, a gente ainda tem coisas para aprimorar, mas que bom que a gente tem um instituto agora dentro do nosso país. Talvez a Receita, talvez a administração tributária, ainda não consiga operar como a gente imagina que deva ser, nessa transação tributária mais ampla, nesse jogo mais equilibrado, né? Não assim, mas um pouco mais equilibrado. Mas a gente já tem um instituto. E agora, com as mudanças que a gente tem na cultura administrativa, nas possibilidades de transparência, isso acaba se chegando mais próximo da realidade que a gente pretende, que é o fisco e o contribuinte, eles têm um mesmo objetivo. Pelo menos os contribuintes que não querem fraudar. Né? Se a gente não está falando de dolo, se a gente não está falando de fraude, se a gente não está falando de um outro objeto que a gente está falando dos contribuintes, que querem pagar esse tributo. Lógico, da melhor forma possível e o menor que eu puder pagar. Eu não quero pagar o maior, eu quero pagar o menor. Eu estou falando de tirar uma propriedade que é minha, estou tirando o meu suor, então eu não posso ver isso como uma forma abusiva. Mas eu tenho que criar controles que não firam ao direito do contribuinte. A lei de transação, ela traz essa abertura. Ela equilibra um pouco mais a relação tributária, não é uma abertura completa. A gente vai ter, por exemplo, acima de 15 milhões, a doutora Ariane, o doutor Wesley vão falar um pouco sobre isso, mas você vai ter passos específicos para o contribuinte agir. O contribuinte vai ter que aceitar um edital. Aí vocês vão me perguntar assim, Andassa, por que eu que tenho uma dívida de 50 mil, não posso formular um pedido de transação para o fisco e um cara que deve 18 milhões pode? Por qual é essa diferença? Simples, porque os caras que devem mais de 15, os caras ficou ruim, né? A empresa que deve mais de 15 milhões, das pessoas jurídicas e físicas que estiverem nessa condição, são muito menores do que as pessoas que devem 100, 200, 300 mil. E a gente não tem uma estrutura administrativa para avaliar caso a caso. Se a gente estiver falando de 200 mil contribuintes entrando com um pedido de transação. E aí ia virar um contencioso administrativo de novo, porque ia ter milhares de pessoas na fila para terem o seu pedido de transação avaliado. Então, como que isso foi pensado? Vai haver um sistema. Então, eles vão montar um sistema e vão lançar um edital. Todo mundo que estiver de acordo com aquilo que eles lançarem no edital vai preencher os dados no sistema e automaticamente você vai ter a sua transação aprovada. Então, essa transação inicial vem por meio de edital. E aí, só as pessoas que devem mais de 15 milhões, quer dizer, contribuintes que são muito menores, o número, a Receita vai ter uma condição de avaliar melhor. E aí vai poder fazer essa transação específica com eles, mas também com todos os critérios, balizas, enfim, que foram postos na lei. Então, acho que é justo o que você falou, Bruna, dentro dessa perspectiva, mas é maior do que isso. Ela abre um cenário para um novo momento da relação jurídico-tributária. A lei de transação tributária, ela é um novo cenário para o contribuinte, ela é um novo cenário para o fisco, ela abre um novo momento para o nosso país no sentido de ordenamento jurídico-tributário. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer. Se não, daí então a gente passa a exposição da doutora Ariane. Eu acho que nós combinamos, o Wesley falaria antes. O Wesley primeiro. Os princípios. Isso. Bom dia a todos, bom dia. Parabéns, Radassa, pela exposição. É uma colega que a gente tem aqui
Muita admiração pelos trabalhos que também vem desenvolvendo, né, parabenizando a sua coordenação do livro ali de 4.0, está tendo um maior sucesso sobre isso, que deu muita repercussão. Cumprimento aqui o Dr. Paulo Calheno pelo convite para estar aqui nesse seleto grupo, que nos deixa honrado de participar, viu, Calheno? Conheço você há bastante tempo, sei do seu profissionalismo e do seu conhecimento sobre o tema. Então, é um desafio para nós aqui, pelo menos para mim, falar na presença de pessoas com tanto conhecimento, assim como a professora Ariane, né, uma grande tributarista que vem se destacando aí no cenário nacional. Quero cumprimentar a doutora Bruna, é um prazer conhecê-la, já conheço a sua irmã, né, é uma satisfação estarmos aqui, o doutor João Nusk, e os demais que eu não tenho tanto contato, mas é uma honra estar com vocês. Bom, sobre a questão da transação, eu acho que alguns pontos, eu me propus falar um pouco mais sobre os princípios, né, e alguns pontos que são relevantes, que desagam nesse procedimento, né, nesse instituto jurídico. Né. A princípio, nós temos, de um lado, que eu creio muito que uma das motivações da Fazenda em trazer o instituto, que já antigamente já estava bem colocado pela doutora Radassa, colocado no parlamento, sendo discutido há muito tempo, né, o que também nos deixa assim, estamos atrasados com esse tipo de iniciativa. Né? Se nós pegarmos que um dos princípios é o princípio da supremacia, né, do princípio federativo, em que o dispositivo do artigo 171 do Código Tributário fala sobre a transação, né, e os municípios e estados, por exemplo, podem implementar por uma lei específica, e essa lei da transação atinge somente, então, aos casos da União, aos tributos da União. Se nós formos buscarmos, né, nos aspectos históricos, essa questão já foi tratada e está sendo tratada por alguns entes federados, a exemplo do do município de Rio de Janeiro. Então, assim, alguns princípios que trazem a questão da transação, a gente acaba desmistificando, né, e entendendo um pouquinho melhor o processo. Eu vejo como um avanço, porque quando se busca uma arrecadação, e aí o doutor Calheno sabe muito bem, que trabalha com entes federados também, né, o desafio que é para conseguir arrecadar mais, tirar o estoque da dívida ativa, que sempre aumenta, doutora Radassa, e às vezes, muitas vezes não se consegue nem atingir 20%, 30% do que fica lá no estoque. Né? Então, a gente vê que na transação, um dos objetivos foi tentar trazer de volta aqueles débitos mortos, né, que mais de 15 anos, que poderiam entrar numa transação e que de CPFs que já foram de pessoas falecidas, CNPJs já há uma tentativa, talvez em glória da Fazenda Pública, para conseguir esse tipo de arrecadação. Então, é um formato novo e, ao mesmo tempo, empírico no seguinte sentido da Fazenda dialogar mais com o contribuinte. Não à toa, nós temos muitos processos de execução fiscal, muitos processos administrativos, litigando, não só pela nossa cultura de litigar, mas também por uma falta de diálogo. Né? Todos os que atuam na esfera tributária sabem muito bem que não é simples, não é tão fácil você conseguir dialogar com procuradores. Eu atuei 4 anos na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul e acompanhava os plantões lá, né, onde os contribuintes procuravam ter esse contato com o procurador do Estado. E muitas vezes ele não tinha aquele retorno que se espera de uma administração pública. Mas, do outro lado, também nós temos uma administração precária, que não tem uma estrutura tão adequada para atender. Então, aos poucos, vai se contornando e trazendo novas possibilidades de diálogo, de possibilidades de composição. E esse é um dos princípios que se coloca dentro não só da lei, da composição, mas também da portaria que trata, da portaria PGFN 9717, de 14 de abril de 2020, que trata, né, sobre
a transação, né? Um dos princípios, ele fala da presunção da boa-fé do contribuinte, então a gente já parte deste princípio, e esse princípio não à toa, eu acho que foi colocado aqui, porque me parece que sempre estamos falando de contribuintes devedores mal pagadores, com sonegações, entre outros, e vem em boa esfera colocar o princípio da boa-fé, mas não só como um princípio, como uma iniciativa de olhar o contribuinte nesse sentido. Concorrência leal entre os contribuintes é o segundo princípio da portaria, né? Trazer esse tipo de princípio eu acho muito importante também, para que nós possamos resgatar algumas visões que nos acabam deixando dentro do procedimento do dia a dia, né, da administração. Estímulo à autorregularização e conformidade fiscal. É uma forma de fazer com aquele contribuinte que ele tenha talvez uma educação fiscal para uma autorregularização e conformidade fiscal, no sentido de estar conforme com suas dívidas perante o fisco. Todos esses princípios nós estamos falando na esfera federal, né? Não estamos abordando ainda a questão municipal e estadual, que eu acredito que vai ter também incentivos, né, com essa iniciativa do Fisco Federal, do governo federal, para demais composições, que nós sabemos que estados, por exemplo, têm grandes valores na questão do ICMS. Redução da litigiosidade, foi que já nós conversamos sobre essas questões de diminuir e procurar cada vez mais a administração tentar fazer uma composição de tirar esses processos do Poder Judiciário, e esse é um dos requisitos para quem quer atuar na questão da transação, que é exatamente renunciar aos seus processos, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. O princípio da menor onerosidade dos instrumentos de cobrança, né? Esse princípio eu acho muito interessante, que a Fazenda resgatou do processo judicial, basicamente, e também da lei de execução fiscal, a menor onerosidade, pelo modo menos gravoso. Quando nós for traçar as diretrizes do pedido da transação, né, já naquele momento é importante, eu acho, para o contribuinte lembrar da menor onerosidade, porque pode ter ali diversos bens a serem restritos pela Fazenda. E essa iniciativa é interessante, porque nós temos dentro da lei a possibilidade da discricionariedade da Fazenda em avaliar o caso em concreto, né, e ter dentro da lei a melhor interpretação dos dispositivos que são necessários para poder ter a exigibilidade dos requisitos que o contribuinte tem que apresentar. Então, a discricionariedade ela também é um princípio colocado dentro da transação tributária, né? E eu vejo também que se optou nesse momento, aos poucos, trazer alguns créditos, algumas questões para até sentir melhor como a Fazenda vai conseguir conduzir esse tipo de procedimento. Também, adequação dos meios de cobrança à capacidade de pagamento dos devedores inscritos, né, em dívida ativa da União, ou seja, a capacidade contributiva, que vem sendo muito falado na transação, para que será avaliada a questão econômica de uma maneira a poder deferir ou indeferir este pedido, né? A autonomia da vontade das partes na celebração do acordo de transação, ou seja, eu tenho uma autonomia de, pelo menos, solicitar em quantas parcelas eu consigo realizar esse tipo de transação dentro do limite imposto, seja na lei, ou seja na portaria, seja nos editais que vão ser proporcionados, editais de adesão, em que o contribuinte pode fazer isso. Atendimento ao interesse público, obviamente, né? Nós temos a supremacia e disponibilidade do crédito público, mas lembrando aqui também que a questão da discricionariedade, ela também caminha junto com este princípio, no sentido de
se evitar que privilegie algum determinado contribuinte, e a publicidade e transparência ativa, né? Salvar a divulgação das informações protegidas por sigilo. Ou seja, a ideia aqui é tornar cada vez mais transparente, não deveria ser de maneira contrária, né? Porque num momento que nós estamos cada vez mais migrando para a modernidade, migrando para outras formas e ferramentas que podem ser disponibilizadas tanto para a administração quanto para o contribuinte, nós temos que ter a publicidade e transparência ativa de todos os atos que são colocados nesse sentido. Por que a gente tem essa preocupação no sentido de até saber como a Fazenda vai se comportar? Porque ainda me parece que há um grupo de trabalho da Fazenda que tenta conduzir algumas regras de transparência para, claro, obviamente, trazer informações dos atos e deferimentos para como também proteger aquele contribuinte que precisa ter algum tipo de proteção nas suas esferas pessoais, né? Não divulgar demais também é uma forma de proteção e é uma forma de trazer uma certa segurança jurídica para o ato e iniciativa do contribuinte. Bom, nós sabemos também que essas possibilidades de transação, elas vêm num momento muito oportuno, porque estamos em meio à provável crise que já se encontra, mas crise financeira e econômica do Estado, que pode se agravar nesse sentido e que tende a se agravar, e que agora, nesse momento, é importante que a Fazenda, né, tenha sensibilidade de dialogar com o contribuinte, né? Nós tivemos algumas alterações, por exemplo, de créditos que deveriam não ter sido incluídos a partir da MP, a medida provisória levou ao Parlamento, o Parlamento alterou, por exemplo, a multa aplicada ao contribuinte, aquela multa agravada, aquela multa que o contribuinte, no sentido de sonegou para o fisco, ele acaba levando nós temos a multa de 75% de ofício, mas tem a multa que ela se agrava para 150%, né? Ou seja, essa multa, por exemplo, não estava dentro do contexto da MP e foi alterada no Congresso para permitir que essa multa, né, pudesse ser transacionada. Diferente da multa de natureza penal. Vamos imaginar aqui a Lava Jato, por exemplo, que aplica a multa lá por todas as questões ilícitas que foram colocadas. Ou seja, aquela multa ainda continua não podendo transacionar. Mas a multa, né, tributária imposta ao contribuinte que, por algum motivo, sonegou, fez conluio, né, lesou o fisco, essa multa ela entrou na casa parlamentar para que possa ser permitido isso. Então, analisando os princípios aqui, professor Calhão, nós vemos que esse instituto, além de estar em boa hora, ele vem talvez até um pouco tarde, né? Nós deveríamos já ter tido essas experiências na esfera federal há muito tempo. Mas essa visão, e a gente acompanha colegas, tanto da PGFN quanto da Receita Federal, ela vem se modificando pelos novos ingressos na carreira, que tentam imprimir também um outro formato, outra visão, de que o contribuinte não pode ser aquela pessoa que a gente tem que ir lá bater nela até não poder mais para que ela possa pagar seus tributos, né? Nós sabemos que nós temos um sistema tributário extremamente complexo, se não o mais complexo do mundo, né? Nós temos dificuldade para identificar os nossos tributos, as nossas obrigações, seja principais ou acessórias, e é um desafio muito grande para o contribuinte. Tem que saber, na esfera federal, as alterações diárias que acontecem, na estadual, quando devedor ou quando compromissário a esse ente federado, ou na esfera municipal. Então, que não são poucas, né? Não são poucas, nós sabemos que não. Então, assim,
interessante cada vez mais abordarmos esse assunto de forma a desmistificar e até para levar as impressões extra processuais administrativos, se assim a gente pode dizer, né, para o Estado, os procuradores, né, também ter essa sensibilização. E vamos ver o que vai acontecer nesse procedimento que está tão esperado há muitos anos, né? Bom, já falando um pouco sobre... Não sei se alguém está falando. Tá, estamos te ouvindo. Sou Deixa eu, eu né? ativar os microfones aqui, só a Ariane. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho da perspectiva concreta, né? Hoje, o que está permitido aqui dentro do âmbito da lei. Então, o que pode ser transacionado? Créditos tributários não judicializados, aqueles administrados pela Receita Federal. É importante lembrar que a Receita Federal ainda não regulamentou como é que se dará esta transação no seu ambiente. Somente a Procuradoria da Fazenda é que regulamentou. Então, portanto, hoje só podemos transacionar aqueles créditos que estão na dívida ativa, ainda que não estejam judicializados. E também vai ser possível transacionar, assim que houver a regulamentação da Procuradoria-Geral da União, os créditos não tributários. O que é interessante também da lei é que uma das formas de transacionar é você apresentar precatórios do contribuinte ou de terceiros e também os créditos decorrentes de ações judiciais transitadas em julgado, e, portanto, aqui por meio da compensação. O que está vedado? A multa de natureza penal, como o professor Wesley colocou, comungar os benefícios de parcelamentos anteriores com a transação. Então, portanto, se eu tenho um PERT que está em andamento, eu não consigo trazer para cá, para a transação, eu perco os benefícios lá e faço a adesão aqui integral a essa modalidade. Redução do valor do principal, isso é terminantemente proibido, tá? Então, aqui nós temos a possibilidade de reduzir, apenas nos casos de débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, o valor do crédito tributário em até 50%, mas esse 50% ele não pode alcançar o principal. As parcelas, elas podem ser sugeridas aqui, o parcelamento em até 84 vezes, para micro e pequena empresa vai até 145, né, sendo que há um projeto de lei específico para tratar da micro e pequena empresa. Né, lembrando que para débitos previdenciários, por imposição da reforma da Previdência, o número máximo de parcelas é em até 60 vezes. A concessão aqui de descontos do Simples do FGTS, isso necessita de regulamentação específica. E o devedor contumaz, aqui nós não temos um conceito ainda de devedor contumaz estabelecido em legislação federal e, portanto, né, no meu entender, essa norma ainda ela não poderia ser aplicada, porque a Procuradoria não pode estabelecer o que ela entende como devedor contumaz, isso deve constar em lei, mas o devedor contumaz, assim que regulamentado, ele não vai poder usufruir da transação. Acho que é um conceito menos restritivo do que nós temos no parcelamento, que o parcelamento por si só, por exemplo, a fraude, ela impede que o contribuinte faça adesão do parcelamento. O conceito de devedor contumaz, ele é um pouco mais restrito em relação ao alcance de contribuintes, pelo menos é isso que se espera. Só lembrando que o devedor contumaz também foi mencionado na maioria de votos no leading case, que trata da criminalização do não recolhimento do ICMS próprio, não temos ainda uma definição, mas ali há uma tendência de que se reconheça a criminalização desse não recolhimento do imposto pelo devedor contumaz, sendo que o ministro Barroso, ele sugere alguns critérios para a definição deste devedor contumaz, de modo que talvez tenhamos ali um direcional da jurisprudência
Particularmente, eu entendo que é uma via não apropriada para definir este conceito, mas é possível, eu não quero nem fazer avaliação a respeito disso, mas, enfim, é uma possibilidade real que isso aconteça. É importante lembrar também que o devedor contumaz tem regulamentação e definições no âmbito dos estados, mas essa regulamentação ela não é uniforme, o que enfim, até mais temerário aqui em termos de configuração deste contribuinte. Bom, falando aqui das modalidades, as modalidades previstas em lei, elas, na verdade, se fracionam em basicamente duas. A modalidade em que o contribuinte ou a Procuradoria da Fazenda ela apresenta a proposta individual, ou então por adesão. Então, por adesão, nós vamos estar falando aqui de editais que vão estabelecer os pressupostos e os critérios para que os contribuintes optem por fazer adesão. E a adesão na lei, ela se subdivide em duas submodalidades. A primeira modalidade é a transação no contencioso judicial ou administrativo tributário. E aí, por exemplo, aqui eu posso ter um recorte para determinado tipo de contribuinte, como a professora Radassa colocou, o objetivo aqui da Procuradoria foi pegar um pedaço daquele 1 trilhão, que, na verdade, diz respeito ali àquilo que a gente tem como débito irrecuperável. Então, por exemplo, um dos critérios para definir um débito irrecuperável é aquele que está mais de 15 anos sem andamento na justiça. E aqui, provavelmente, é um dos critérios, por exemplo, que está lá no edital que hoje está aberto até 30 de junho, que é tanto com relação a esses contribuintes, como com relação àquelas pessoas jurídicas declaradas inaptas, ou com problema de regularização, aí que já está, enfim, no limite ali da tentativa da Procuradoria de buscar a eficácia da execução, de realmente esse débito ser adimplido. E a outra possibilidade prevista na lei é justamente a adesão do que eles chamam aqui de contencioso, de controvérsia jurídica disseminada, ou seja, aquelas teses que nós sabemos aí que estão em discussão, é possível que a Procuradoria edite e publique um edital justamente chamando para transacionar aqueles débitos que constam aí das ações, as chamadas teses tributárias, com disseminação em todo o território nacional. Ainda não há nenhum edital publicado em relação a este tipo de transação, por adesão, mas é uma possibilidade, provavelmente eles estão estudando, eu tenho um palpite de que talvez um dos primeiros seja a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, por mais que já tenha decisão, a Procuradoria e a Receita Federal não enxergam a decisão do Supremo Tribunal Federal como uma decisão que, pelo menos nos contornos em que posta, como definitivo. Então, me parece aqui que seria uma possibilidade, mas vamos acompanhar. E tem também o contencioso administrativo, chamado de pequeno valor, que também vão ter editais próprios aqui para chamamento dos contribuintes. E aí, enfim, a legislação ela estabelece até onde vai esse desconto e o número máximo de parcelas, que aí, enfim, são aqueles que eu mencionei no início. E o que é interessante é o seguinte, falando um pouco de questão concreta que hoje está publicada na portaria que o Dr. Wesley aqui mencionou, a 9917. Ela diz respeito, portanto, à transação dos débitos que estão na dívida ativa, os benefícios para quem é considerado como uma dívida irrecuperável ou de difícil recuperação, e aí abro uma nota de rodapé para dizer quem é que está aqui dentro. Nós estamos falando aqui dos contribuintes que estejam com recuperação judicial ou extrajudicial, ou que estejam já em processo de falência. Então, esse grupo de contribuintes, eles têm um benefício maior. Que benefício que eles vão ter? Eles podem pedir desconto no crédito tributário. Isso não acontece para os contribuintes que não estejam nessa categoria. Ou seja,
Os contribuintes que não são considerados como de crédito irrecuperável, de difícil recuperação, eles não poderão ter o desconto no crédito. Então, de uma forma a fazer uma avaliação da legislação, é evidente que é um avanço, é claro que é melhor do que nada, mas é um avanço ainda muito tímido. No que tange aqui a transação, me parece que nós vamos passar aí por um momento de testes e de adesão, enfim, de análise aí de adesão dos contribuintes, mas é algo extremamente tímido. É claro que quando a gente fala aí de possibilidade de pagamento com precatório, acho que abre um pouco mais, mas o fato de você ter aqui realmente a abertura de um início de um diálogo, acho que o mais proveitoso disso tudo, não é por mais que, por exemplo, um contribuinte faça lá um plano de recuperação fiscal e que não seja aceito, acho que o mais interessante aqui é a poder sentar na mesa com o procurador e apresentar as angústias vivenciadas por aquele contribuinte. Eu, de verdade, acho que esse vai ser o maior benefício e ganho da transação desse projeto que hoje está na mesa. Eu realmente não vejo com tantos benefícios assim, acho que talvez a gente tenha aí um grau maior com pessoas jurídicas aí que enfrentem recuperação, por conta aí da Covid e tudo mais, mas me parece que o único aqui benefício que a gente tem é poder ter um número maior aqui de parcelas para pagamento, como a professora Radassa mencionou. Para que eu possa apresentar uma transação individual, eu preciso ou ter o débito acima de 15 milhões, ou o débito acima de 1 milhão, desde que esteja suspensa a exigibilidade por qualquer questão no âmbito da execução fiscal que esteja em curso. Então, aqui há essa possibilidade, mas os benefícios, quando nós olhamos, eles não são tão vantajosos assim. Então, eu tenho que, desistir da discussão, e aí, como a própria professora Radassa colocou, muitas dessas discussões, elas são discussões que, do ponto de vista de direito tributário de mérito, elas são discussões absolutamente factíveis, então você vai ter que abrir mão dessa discussão, de ter uma decisão para baixar o débito como um todo, ou então, parcialmente, ter as razões acolhidas. Então, é uma avaliação, e aí é o que eu estou dividindo com vocês até conversas com quem tenho mantido aqui com clientes. Ninguém está vendo muita vantagem nessa transação. Então, as propostas aqui que são pensadas, acho que o grau aqui de adesão ainda é muito baixo. Tá? Eu não tenho aqui os números da Procuradoria da Fazenda, em conversas, inclusive o professor Wesley estava na conversa, numa das primeiras conversas que tivemos, o número de propostas chegava a um número de 100 propostas individuais, e naquele momento nós estamos falando aqui de 45 dias atrás. Isso, claro, precisamos acompanhar, mas, enfim, essa é a fotografia das oportunidades que essa legislação trouxe do ponto de vista prático aqui para todos nós. Bom, agradeço, professor Paulo Caliendo, pelo convite, professora Bruna, colegas aqui da PUC, e acho que é muito importante esse diálogo que vocês promovem. Também parabenizo a revista e me comprometo aqui a circular esse edital de vocês para os alunos, e também vou fazer o envio para os colegas. Eu faço parte também do conselho editorial da revista da Procuradoria-Geral da Fazenda. Nós também estamos com o edital aberto ali para recebimento de artigos, e vou dividir com vocês também esse edital, e nós trocamos as contribuições entre as instituições. Obrigada. Muito obrigada pela sua exposição, professora Ariane. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento, gostaria de fazer algum comentário. Eu gostaria, Bruna, se fosse possível. Claro. Sim. Primeiro, eu queria parabenizar as 3 exposições da doutora professora Radassa, da professora Ariane Costa Guimarães, doutor Wesley Rocha, 3 profissionais, professores e, digamos, autores muito renomados no país. Para nós é uma honra estarem aqui. Esse aqui é um grupo de pesquisas, creio que todos conheçam. Ele é formado especialmente por doutores
professores, mestres, mestrandos e especializandos, até alunos de graduação de IC. E nós temos uma linha de pesquisa e ela se divide em duas partes. Nós temos uma pesquisa hoje sobre inteligência artificial e uma outra pesquisa que o João Niski está coordenando, que é em relação às questões contábeis e mais práticas vinculadas à tributação. Então, é uma área que dentro do nosso site, lá se quiserem olhar, se chama Tributação e Direito Contábil. E estamos tentando trazer esse link com outras escolas, uma perspectiva interdisciplinar com a Escola de Negócios da PUC. Então, é muito bom que vocês tenham contato com os nossos colegas aqui. Geralmente, nós gravamos e temos uma assistência muito forte subsequentemente. Estamos vivendo um período de uma profusão de lives, só hoje temos várias muito importantes. Uma hoje ocorrerá às 18 horas com o professor Fernando Araújo sobre inteligência artificial no direito, se quiserem assistir uma bela experiência. E dizer que esse tema realmente interessa muito. Nós verificamos as dificuldades do processo tributário, judicial e administrativo, como disse o Dr. Wesley, e eu faria uma pergunta dirigida à doutora Ariane, que seria do ponto de vista de que nós poderíamos, né, doutora Radassa, pensar em termos de melhoria e aperfeiçoamento dessa legislação para que ela se tornasse mais eficaz. Então, o que nós poderíamos sugerir em relação ao que a professora Radassa mencionou, de que há um espaço aberto para manifestação em relação a esse tema? Eu até notei que o Núcleo de Pesquisa Jurídica da FGV conseguiu se admitir como amicus curiae no processo que nós debatemos aqui no grupo, que é a ADI 5859, que é sobre exatamente a incidência do ICMS ou do ISS sobre software. Então, vá que algum dia a gente consiga ter expertise, né, de elaborarmos um relatório do grupo sobre determinadas questões, de um ponto de vista crítico, inclusive com proposta de aperfeiçoamento. Bom, só dividindo um pouco, existem duas proposições hoje a propósito do tratamento da Covid, que apresentam implementos, inclusive eu soube por intermédio do professor Wesley. Uma delas diz respeito à possibilidade de utilização de prejuízos fiscais na transação. Acho que seria absolutamente um ganho, tanto para saldar um problema na nossa legislação do imposto de renda, que estabelece o limite de 30% para a utilização dos prejuízos e bases negativas. E, de outro lado, nós temos também uma apresentação de um parcelamento um pouco mais agressivo, né, no que tange aqui aos benefícios concedidos ao contribuinte, no que tange ao número de parcelas. Mas eu acho que, enfim, do ponto de vista aqui, apresentando uma resposta, olhando do ponto de vista comparado, a nossa legislação ela é extremamente tímida, né? Por exemplo, ela não permite o diálogo prévio a respeito do auto de infração antes mesmo dele ser lavrado. Então, nós estamos falando aqui de uma transação que é um débito que já está morto, das chances dele ser recuperado, ela é mínima ou baixíssima. Então, nós estamos falando aqui de um grupo de benefícios para esse tipo de crédito. Então, me parece que, pelo menos aqueles contribuintes com quem temos ali que o governo conta com o abastecimento dos cofres públicos, esse contribuinte, que é o que poderia ter um benefício melhor, porque ele está em conformidade com a legislação, esse contribuinte ele não tem essa possibilidade hoje, ele tem muito pouco aqui de poder usufruir de uma transação tributária. Então, me parece que a primeira sugestão que nós deveríamos fazer é como que o bom contribuinte que paga seus tributos e que tem comprometimento com a regularidade, como é que esse contribuinte pode ser beneficiado com a legislação tributária. Aqui, mais uma vez, a transação é para pegar aquele crédito que é quase podre, né? Ou seja, ele não vai, dificilmente, que está parado há 15 anos, que não encontra bens, agora, por conta da transação, isso vai acontecer. Claro que eu posso estar errada aqui na minha percepção, e daqui a 6 meses nós termos aí um score
importante aí de recuperação. Mas não me parece que é o que vai acontecer. E mais, eu acho que do ponto de vista moral, inclusive, o recado dado para o contribuinte, o bom contribuinte, é um recado que não é dos melhores, né? Ou seja, ele pagou os tributos devidamente, ele está com a discussão absolutamente regularizada e ele não tem como transacionar, porque aqui a transação não alcança o crédito antes da sua constituição. Então, acho que esse seria o primeiro ponto que eu começaria a pensar, e acho que os modelos internacionais poderiam nos ajudar na apresentação de uma estrutura que fizesse sentido para esse contribuinte. Eu vejo, posso complementar aqui, professor Caleno? Nessa linha que a professora Eliane comentou, sobre a atratividade do Instituto, ele começa realmente muito, muito tímido, né? Ele se coloca tímido para os contribuintes. Você tem uma série de questões, e um deles, por exemplo, eu vejo a questão da suspensão do crédito. Veja só, nós não temos como ingressar com um pedido e ser deferido de pronto, e a suspensão do crédito tributário vai ocorrer, né? Porque não há na modalidade lá do artigo 151, e aí nós estamos falando de crédito de natureza tributária, não há lá na modalidade do artigo 151 do CTN a previsão de suspender o crédito fiscal por meio da transação. Obviamente que em exceções, aí nós temos o artigo 12, salvo engano, da portaria, que ele traz as exceções, mas veja só, uma delas, por exemplo, é o próprio parcelamento, né? Se estiver se eu estou com uma execução fiscal, estou parcelando e opto por fazer uma transação tributária, automaticamente eu consigo a suspensão do crédito tributário. Então, essa dúvida ainda, essa nebulosidade, esse escuro que se coloca sobre esse instrumento, que talvez é uma das questões que estão sendo colocadas de tanta dificuldade e adesão nesse primeiro momento. Então, eu acho que a Fazenda tem que rever, talvez até junto ao parlamento, para tornar mais atrativo. Não adianta eu só querer cobrar lá os créditos de 15 anos atrás, essa pessoa geralmente, ou essa empresa, já deu um jeito de se resolver, né? Se 15 anos ela não resolveu, ela deu um jeito de resolver e o crédito vai ficar lá, o débito. Então, assim, tem que ter, talvez, esse diálogo da Fazenda. E a academia ela é muito importante para isso, viu, Caleno? É importante, você diz até que, de repente, pode emitir uma carta e tal, com diretrizes fundamentadas na seara tributária, né? Porque a academia também traz essas impressões, né? A questão da lei complementar para suspender o crédito tributário, no caso da lei ordinária que foi aprovada, ela não tem eficácia. A lei ordinária ela não vai suspender o crédito fiscal. Então, teria que se pensar, talvez, em trabalhar no Código Tributário Nacional, né, para poder prever lá também, de uma forma mais técnica, né, a suspensão do crédito fiscal por meio da transação tributária. Você tem que tornar atrativo esse instrumento, né? Senão nós vamos ficar andando em círculos. Bruna, eu acho que... Não sei se tem mais alguma pergunta do grupo. Não, eu acho que não. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se tiver, pode ficar à vontade para fazer. Se não, devido à hora, né, eu passo a palavra para o professor para fazer o encerramento. E também eu, em nome do grupo, agradecemos a participação de todos vocês. Sem dúvida, para todos nós, foi um ótimo aprendizado e uma ótima discussão. Então, muito obrigado, Bruna. Parabenizar, Bruna, também teve um artigo agora publicado sobre inteligência artificial. Então, parabéns, Bruna. Obrigada. E nós vamos continuar com esses estudos sobre inteligência artificial a semana que vem. Queremos agradecer muito a doutora Ariane, a doutora Radassa, o Wesley, são grandes parceiros do grupo de pesquisas. Nós queremos fazer uma espécie de matching entre as pesquisas dos grupos de vocês com os nossos, e até para que possamos ter uma rede de pesquisas e para que conheçam os nossos pesquisadores, o que nós estamos pesquisando, nós possamos trocar bibliografia, temas e assim por diante. Então é uma grande honra tê-los aqui. Hoje também foi a estreia da Bruna como coordenadora
dos debates, então também é um dia importante para ela, e tenho certeza que vocês contribuíram muito para a formação de todos. Dito isso, eu queria agradecer a presença de todos, reforçar o convite para publicar na revista, para participarem do TextMulti, que nós esperamos que venha ocorrer presencialmente, se tudo der certo. E o NISC tem depois uns convites para artigos e capítulos de livros que nós vamos comentar. A professora Hadassah já foi convidada para escrever no nosso e-book sobre o TextMulti. Então, em seguida, teremos essa publicação. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Valeu. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau.